वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Full translation. Sita can translate, very nice translator. Oi, Sita. Here, Chamando várias vezes aí pra você dar uma. First of all, I offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of my Gurupad Padma. Nitya Lila Prishtam Vishnupad Ashtutara Satmad Bhakti Vedanta Silavaman Goswami Maharaj. And Nitya Lila Prishtam Vishnupad Ashtutara Satmad Bhakti Vedanta Silavaman Goswami Maharaj. Nitya Lila Prishtam Vishnupad Ashtutara Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Guruganda Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnava devotees. And presented all of my respectful request. Então, Sripad Maharaj está primeiramente oferecendo as suas respeitosas reverências a Nityalila Pravishtam Vishnupad Srila Bhaktivedanta Bhama Goswami Maharaj, Nityalila Pravishtam Vishnupad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, a Nityalila Pravishtam Vishnupad Srila Bhakti Rakshashida Goswami Maharaj, Srila Govinda Maharaj, a todos os Vaishnavas e Vaishnavis aqui presentes e todos os nossos convidados. Just I remember, Guruganda Maharaj told, Gaudiya mission means that is called crying. Então o Maharaj está dizendo que ele se lembra que Srila Govinda Maharaj ele disse que a escola Gaudiya é a escola do choro. Not laughing, not joking. Não é a escola onde as pessoas não dão risada e ficam brincando. Because in this material world, people they don't know how to cry. Então, porque neste mundo material as pessoas não sabem como chorar. Maybe people they are crying for wife, children, wealth, money, boyfriend, girlfriend. If they lose, if not get, they cry. But who will cry for Krishna? Então, aqui neste mundo as pessoas talvez choram por dinheiro, esposa, família, propriedade. Se elas ganham ou perdem isso, elas irão chorar. Mas quem irá chorar por Krishna? Guru disappearance day means how we cry for him. Então, o dia do desaparecimento do Guru, nós aprendemos como chorar por ele. Today try. Will you cry for Guru? Então, hoje tentem, vocês irão chorar por Guru? You will shedding one tears from your eyes for Guru? Vocês irão uma lágrima cair dos seus olhos por Guru? Now laughing, joking. Ou vão brincar e dar risada? Who will cry for Guru? Quem irá chorar por Guru? Try to understand. Não tentem entender Gurudev isso. one very heavy lecture he gave this. Remember, in the disappearance day of Srila Bhaman Goswami Maharaj, he also told these things. Então Maharaj está Just I dizendo, remember Gurudev's word. Maharaj se lembra do dia quando Srila Bhaktivedanta Bhaman Goswami Maharaj desapareceu. Gurudev deu uma aula muito pesada em relação a isso. Who will cry for Guru? Quem irá chorar por Guru? Who has summoned them? Então, aquela pessoa que tem Sambandha Gyan. If you have no Sambandha Gyan, knowledge relationship, you will not feel separation from him. Então, se uma pessoa não tem Sambandha Gyan, que é o conhecimento da relação e o relacionamento dela com o Shri Guru, ela não irá chorar por Guru. Guru always with you, this is true. But why he is acting this lila of disappearance? Because he is thinking, who will cry for me? Então, sim, é verdade que Guru sempre está conosco. Mas porque ele realiza, ele executa esse passatempo de desaparecer, né, da nossa visão, é para ver, ele quer ver quem vai chorar por ele. This is the sun rises, then you happy. When sun sets, then you feeling something. In the same way, Guru appearance day, you are very happy. Or when Guru's
disappearance day, you feel separation. This is called sadhana. Sadhana not understanding how we feel separation from him. Então, Maharaj está dizendo que quando o sol nasce, nós sentimos felicidade. Quando o sol se põe, nós ficamos, talvez tristes. Então, quando o Guru, no dia do aparecimento do Guru, nós estamos felizes, dançando e lembrando dele. Mas quando o dia do desaparecimento de Guru vem, então nós iremos chorar por ele. In the disappearance day, you remember his greatness, Mahanata. How he was so kind, merciful upon all the living entities. Então, no dia do seu desaparecimento, o sadhaka, porque o Maharaj falou, isso é sadhana, nos lembrar disso, chorar por ele, isso é o sadhana. Então, nesse dia, nós vamos nos lembrar de como ele era tão misericordioso e gentil e bondoso conosco. He is not physical with me. He is not physical with me. Então, ele não... Physical not with me. So for this regard, I feel thank of separation from him. Então, porque ele não está aqui comigo fisicamente, eu sinto muita separação dele. When he was physically with me, what kinds of love and affection with me? You remember? Então, quando ele estava presente fisicamente na minha frente, quanto amor e afeição ele me dava. Now I completely are helpless. Who will give me direction? Which direction will I go? If my heart any doubts will come, who will give me perfect answer? Então agora, em separação dele, quem irá me guiar? Quem irá responder as minhas perguntas, me ajudar? This is called the separation. Then he feels separation from his Guru. Então isso se chama separação. E essa pessoa sentirá a separação do seu Guru. This separation, actually, that is called meeting also. And you are glorified in the day of Guru's disappearance day. You remember it, him, that means you are meeting with him. So they are in Viraha, Milan, that is called. Então, na verdade, essa separação, ela significa o quê? O encontro daquela pessoa, daquele sadhaka com Shiguru. Porque por meio daquela separação, ele se lembra de Shiguru e se encontra com ele. And this is the process. How we cry for Gurudev. Então, esse é o processo de como nós iremos chorar por Shiguru. This is the nature. When any Mahapurush disappears, then everything is completely upside down. This way. And everybody try to criticize, try to speak. Everybody start to speak. Blah, 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 blah. This is the nature condition soul. Então, a natureza de quando o Mahabhagava, uma grande alma, desaparece desse mundo, é que as pessoas irão começar a criticar, a falar qualquer tipo de besteira. Essa é a natureza da alma condicionada. So in the day of disappearance day, disciple, remember his Gurudev. Então, no dia do desaparecimento de Shigurudev, o sadhaka se lembra dele. Yeah, Gurudev, which direction I will go? Who will give me perfect direction? Which direction I will go? What will do? This thing. Ó Gurudev, em que direção eu devo ir? Em que direção? Quem irá me guiar? Quem me dará o conselho perfeito? Then he is crying and remembering Guru's mercy and his love and affection. Então, dessa maneira, ele irá chorar e se lembrar da afeição e da misericórdia do seu Gurudev. I saw in the disappearance day of Srila Bhaktivedanta Keshav Goswami Maharaj. And that time Gurudev just to speak, then he was crying and crying and crying. He cannot speak and few words. And remembering how Gurudev, and he was so merciful with me. He told, he humble told, I was born in one Asura's place, that is called Narakasura place. But my Gurudev, he also got my choti and gave shelter to this lotus feet. Então, no dia do desaparecimento do seu Gurudev, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, Maharaj está dizendo, eu vi como o Gurudev, ele chorava, ele não conseguia falar nem somente 2 palavras ele falava e começava a chorar, se lembrando da misericórdia do seu Guru. Ele dizia humildemente, eu nasci no lugar dos demônios, no lugar de Narakasur, mas o meu Gurudev, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, ele me puxou pela minha sika e me deu abrigo aos seus pés de lótus. Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, same way, when he used to go, the Samadhi Sthal of Bhaktivedanta Prabhupada, Mayapur,
he cannot speak, Prabhupada cannot speak. And when he just want to speak Prabhupada, then his throat choked and cannot speak and tears rolling down, crying. Então, da mesma maneira, o nosso Param Gurudev Srila Bhakti Pragyan Kesha Goswami Maharaj, quando ele ia até o Samadhi, o lugar do Samadhi de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ele não conseguia nem simplesmente falar o nome inteiro de Srila Prabhupada. Ele falava e aí a sua voz se embargava e lágrimas caíam dos seus olhos. That time he just with his hands, fingers, to say to Vaman Maharaj, Trivikrama Maharaj will speak about Prabhupada. He did not speak one word, just feeling separation. How much Gurudev? And Prasabda, when just this pronunciation then his throat choked and he was crying. Então, naquele estado, sem poder falar, simplesmente chorando, somente falando pra, então ele falava, ele apontava com os seus dedos, ele apontava para Srila Bhaktivinoda Bhama Goswami Maharaj, Srila Gurudeva, Srila Trivikrama Maharaj, para que eles falassem uma glorificação. Ele não conseguia falar, não falava nada. In morning I told, if you meet someone, then you can feel separation from him. You never meet with one, never serve to him, how to speak, how to feel separation from him. It's simple. Então, Maharaj explicou pela manhã, se nós encontramos alguém, conhecemos alguém, servimos aquela pessoa, nós iremos sentir separação. Mas se nós não fizermos isso, como iremos sentir separação? Tulsidas also said, barren lady, she will never cry for her son. Então, Srila Tulsidas, ele fala, uma mulher estéril que não pode ter filhos, ela não queira, como ela poderá chorar pelo seu filho? Barren lady, understand? She did not give birth to the baby, so how possible she feel separation from her son? Então, ela não pode dar luz a um bebê, como ela irá chorar em separação do seu filho, de um bebê? So that means when you feel separate, when your samandha jnana will come, then you feel separation. Então, isso significa que quando o Sambandha Jnana, o conhecimento do relacionamento transcendental que nós temos com o Guru, se manifestar, aí iremos chorar por Gurudev. So today, why you are coming here? Remembrance Gurudev life history. Então, hoje, por que vocês estão vindo aqui? Nós estamos vindo aqui nos lembrar da vida e dos ensinamentos do nosso Gurudev. First, who was he? Who was Narayana Maharaj? Então, quem ele era? Quem era Srila Narayana Maharaj? Who was Narayana Maharaj? Why he was born? Onde ele First, nasceu? I know in this material world. Transcendental world, do know. Around Manjari, this Manjari can speak. That is very high level. First, we have to know where was he born. Então, Who was he? primeiramente, nós devemos pelo menos saber onde ele nasceu neste mundo material, né? Onde ele nasceu, quem ele é e onde ele realizou seus passatempos. Não simplesmente falando, ele veio desse lugar, ele é essa manjari, aquela manjari. If you speak someone life history, first you know who was he, where he was born. This is the simple way to understand. Otherwise, speaking, if I ask, hey, who is your Gurudev? Nan Goswami. Who was he? Where was he born? Então essa é a maneira de falar de Gurudev. Pelo menos nós devemos saber de onde ele nasceu, de onde ele vem, qual a história da sua vida, né? Não simplesmente falar, mas se Maharaj, eu pergunto para você de onde ele veio, você não sabe falar. How did he join? Or your Gaudiya Math? Então como Everything's learned, Guru. Who was he? Everything's learned. Então That is called the process how to speak about life history of Mahaprabhu. Então, como ele veio e se rendeu ao seu Gurudev, como ele veio até a Gaudiya Math e começou a servir ali na Gaudiya Math. If you spoke any Mahapurush Jivan Charit, Rupa Goswami Pad, Sanatana, not Rupa Goswami Pad, who is Rupa Manjari Radhika? No, first you explain who was Rupa Manjari, Rupa Goswami. Então, essa é a maneira pela Who was Sanatana Goswami? First you speak about him, then generally people can understand all this. Então, essa maneira é o processo de como nós falamos de Shri Gurudev ou o caráter de qualquer grande personalidade do nosso Guru Parampara. Se nós, por exemplo, falarmos sobre Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Raghunath Das Goswami, nós não iremos falar ele era essa manjari, aquela manjari, outra manjari, não. Nós iremos falar quem é ele, quem é Rupa Goswami, não quem é Rupa Manjari primeiro. Srila Narayana Goswami Maharaj, he was born in Bihar, in the district of Buxar. Então, Srila Narayana Maharaj, ele nasceu em Bihar, no distrito de Buxar.
high class exalted voice and Brahman family also. And that is called Tiwari Brahman, high class Brahman. Então ele nasceu numa família muito exaltada, numa família brahmana muito exaltada. You know, in Brahman there are many castes. Brahman also many also categories of Brahman. But Tiwari Brahman, Tiwari means that is called Trivedi Brahman. Chaturvedi Brahman, Trivedi Brahman, Dvivedi Brahman. Brahman, there are many kinds of, those who know different kinds of Vedas. Those who know the 4 Vedas, they are Chaturvedi Brahman. Mutra, Chaturvedi Brahman. Those who know the 3 Vedas, they are Trivedi Brahmans. Those who know about expert in 2, that is called Dvivedi Brahman. Because Tiwari means is what? It's caste again, actually called Trivedi Brahman. High class exalted Brahman. Então, entre os brahmanas, existem muitas categorias, na categoria dos sacerdotes brahmanas. Então, ali, Srila Gurudev ele nasceu na família brahmana de Tiwari Brahmanas. Então, o Maharaj está falando que existem diferentes categorias, alguns que conhecem os shastras, os 2 tipos de shastras perfeitamente, 3 tipos, todos os 4 Vedas. Então, os 2 Vedas, conhecem os 2 Vedas, são chamados de Dvivedi Brahmanas, os 3 Vedas, Trivedi Brahmanas, os 4 Vedas completos, Chaturvedi Brahmanas, onde você encontram eles em Mathura. Então, nosso Gurudev nasceu na família de Trivedi Brahmanas. And his families were completely also Shuddha Vaishnava also. That means they perform bhajan and sadhana. Especially, they absorb with Ramayana. The Gurudev told, we also many times Gurudev told us that they always absorb with Ramayana and Bhagavad Gita. Então, a família Tiwari Trivedi Brahmanas de Srila Gurudev, eles eram Vaishnavas puros. Eles constantemente estavam absortos na adoração de Shri Ramchandra, constantemente falando Ram Katha. E também Ramchandra Katha, Ramlila ou Bhagavad Gita. So in his childhood, always he used to go take bath in the Ganges. From his Tiwaripur, from his house, Ganga maybe 3 kilometers. Every Gurudev told. Every day I used to go take bath in the Ganges. Então, Maharaj está dizendo que Gurudev nos disse que ele morava ali perto do Ganges, uns 3 quilômetros do Ganges, desde a sua infância, todos os dias ele ia até o Ganges tomar banho. His father's name was Baleswar Nath Tiwari and mother's name Lakshmi Devi. Então, o pai dele se chamava Baleshwar Nath Tiwari e a sua mãe Lakshmi Devi. But Gurudev, he was so much, his name was Gaur Narayan. And he was so much absorbed with his study. And every day he worshipped Lord Ramchandra and chanting Ram. Gurudev told, in my childhood, I was so much also impressed with Ramayana, Ramchandra. Então, o Gurudev ele dizia que como desde a sua infância ele estava tão absorto e impressionado pela lila do Sr. Ramchandra que constantemente ele estava absorto nos passatempos e no caráter do Sr. Ramchandra. And when he was a small boy, then his father gave his name Bhola. Então, quando ele era um menino pequeno, o seu pai lhe deu um nome Bola. Bhola means is what? That is called who is very simple, no duplicity, no hypocrisy. As like Lord Shiva. Shiva's name is called Bhole Baba, Bhola. Então, Bola significa aquela pessoa que é muito simples, não tem nenhum tipo de duplicidade nela. Assim como o Sr. Shiva, ele também tem essa mesma natureza, por isso o nome dele é Bhole Baba. And he was expert all the subject. And Gurudev told, every class I got the highest mark, 100% marks I got. Então, o nosso Gurudev ele era assim esperto em todas as matérias de escola, de tudo, que ele sempre recebia as notas máximas. You have to read Gurudev life history. That means you have to be impressed how did he bhajan and sadhana. Então você deve ler sobre o caráter e a vida do nosso Gurudev e como ele praticou Bhajan e Sadhana. Though Guru Tattva means that is called Nitya Parikar. All disciples should think, my Gurudev is the eternal Asura. Então Guru Tattva significa que aquele Guru ele é Nitya Parikar. Todos os discípulos devem sempre pensar que o meu Guru ele é Nitya Parikar. Ele é um associado eterno. But in this material world, he is acting
as like a sadhaka. Mas neste mundo material, ele está agindo como um sadhaka. As I group Sanatana, the eternal result of Srimati Radhika Rupamanjari, they. But in this material world, they are acting as like sadhaka. Sankha Purvakanama Gananati, Kalavasana Krito, Nidra Ahara Vyahara Gati Vijito Chattan Dinochajo, Radha Krishna Gunasmite, Madhurima Anandena Sarmohito, Vande Rupa Sanatano Raghujugo, Shiva Gopalako, Sadgosami Asto. Rup Sanatan, how did the Pathan Bhajan and Shah? Sankha Purvaka Nama Ganati. Every day they chant holy names, fixed round. In the same way, Gurudev told, every day I chanted 64 rounds holy names. Então, assim mesmo como, por exemplo, o Rup Sanatan, eles são Rupa Manjari, Lavanga Manjari, mas neste mundo eles agiam como um sadhaka, como assim descrito no Sarva Goswami Asakam, Sankhya Purvakanama Gananativi, eles cantavam todos os dias um número fixo de voltas de japa, e nosso Gurudev também ele dizia, todos os dias ele cantava um número fixo de 64 voltas de japa. Then he got one service. That is called in that time police service he got, and very quickly he also advanced and he became police inspector. Então, Srila Gurudev ele recebeu um trabalho na polícia e rapidamente ele subiu até o posto de inspetor da polícia. That's why I direct listen from Gurudev life history. I am saying I am not to read anything. Direct we also we heard. Now heard not listen direct. He is literally Gurudev one. He told, yeah, how did I give up my household life and joined in to Gaudiya Sangha and took shelter lotus feet of my Gurudev. Então, nós ouvimos isso diretamente de Srila Gurudev, não lendo qualquer coisa, mas diretamente nós ouvimos dele como ele se rendeu, como ele abandonou a sua família, tudo, e se rendeu aos pés de lótus de Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj. Once when he was police inspector SP, and that time also some his high authorities came to inspection his office. Então, uma vez quando ele estava trabalhando ali como inspetor na polícia, os seus superiores eles vieram ali inspecionar aquele lugar. But one very important paper missed. They could not find out. How is that the important paper? Mas um papel extremamente importante havia sido perdido e eles não conseguiam encontrar aquele papel. And that time, British government ruled in India. Very heavy chastisement. Então, mas naquela época o governo britânico ele controlava a Índia ainda. Eles eram muito estritos. So that means from that information coming from London, this paper have to submit this office. But all his officers they are searching. They could not find out that one special, important paper. Why the missing they don't know. Então, aquele papel, aquele documento que vinha de Londres, devia ser submetido a um outro escritório, superior, eles não conseguiam achar aquele papel, documento em lugar nenhum. Gurudev told, even all my boss, high officers, they also afraid. What will do? What will give the answer to them? Então, o Gurudev ele disse que até os meus superiores estavam tremendo de nervoso e medo em pensar o que iria acontecer se eles não entregassem aquele papel, aquele documento aos seus superiores. If you not give the document paper, Gurudev told, maybe they will give heavy punishment and maybe you will go to the 10 or 12 years in prison. Então, eles estavam extremamente temerosos de o que ia acontecer, porque se eles não entregassem aquele documento, talvez eles iriam receber uma punição de quem sabe 10, 12 anos dentro da prisão. So all his higher officers, they also trembling. What will do? Então todos ali os superiores, oficiais ali, eles começaram a tremer. All they are searching again and again, revise the file. What is that the important paper? Então, repetidamente eles procuravam em todos os lugares por aquele papel. Then Gurudev told, okay, I will check. Then Gurudev just chanted, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare.
then he touched that the file, open, that paper automatically manifested. Então, Shila Gurudev ele cantou essa Mahamantra, e ele tocou aquele file, uma pasta de documentos ali, ele abriu aquela pasta e o documento estava ali. Then Gurudev told, that time my heart completely were melted and tears falling down. Então, Gurudev lhe disse, naquele momento, meu coração se derreteu completamente e eu comecei a chorar. Gurudev told, I heard the glories of holy names. The holy name will fulfill all his desires. Now it direct so. Because when he chanted holy names, and how he get that the paper. When he just open the file and the paper come. Então, Gurudev lhe disse ali, naquele momento que eu cantei os santos nomes, aquele papel se manifestou pela misericórdia dos santos nomes, eu ali abri aquela pasta e o documento estava ali. Then Gurudev is decided. If the holy names, just chant holy names, give this paper. If I pray to Gurudev, holy names, you give me Krishna Prem, why not give me? Então, Shri Gurudev ele pensou, se por cantar os santos nomes eu posso encontrar esse papel pude encontrar esse papel tão importante, por que não? Se eu cantar esses mesmos santos nomes, eles não poderão me dar Krishna Prema se eu pedir isso. Then all his officers gave so many also to glorification about him. But Gurudev heart melted and thinking, I will not do service more. I have to resign and I go to the Krishna and meet with sadhu and do bhajan and sadhana. Then my life will be successful. Então ali naquele momento todos os outros oficiais superiores de Shila Gurudev ali começaram a glorificar ele, e parabenizar ele por ter encontrado aquilo, mas Gurudev ele não queria permanecer naquele lugar mais, ele queria ir até o lugar sagrado e se render ao pé de Lorde Devoto Puro. You how will get the sadhu sangha? Mas como encontrar o sadhu? Como encontrar a sadhu sangha? By the God's mercy, after a few days, some brahmacharis, they also came from Devananda Gaudiya Math, and they also do one program very close to in his place. Então, pela misericórdia de Krishna, em poucos dias depois desse acontecimento, alguns Vaishnavas de Devananda Gaudiya Math vieram até ali, no distrito de Shila Gurudev, e perto da sua casa, eles fizeram um programa. Narottam Das Brahmachari and some also came. And that time his name, or later his name, Bhakti Kamal Madhusudan Maharaj. Gurudev always told, Bhakti Kamal Madhusudan Maharaj is my Siksha Guru. He brought me to in lotus feet of my Gurudev. Então ali, entre aqueles Vaishnavas, eles estavam encabeçados por Shila Narottam Das Brahmachari, que depois de um tempo se tornou Bhakti Kamal Madhusudan Goswami Maharaj. E o próprio Gurudev ele dizia, Kamal Madhusudan Maharaj, ele é meu Siksha Guru. When his Harikatha I heard, then my heart completely melted. I thought I have to give up my job and associate with sadhu and shelter the feet of Bonafide. Então o Gurudev ele dizia, quando eu ouvi o Harikatha dele, instantaneamente eu senti no meu coração uma urgência de completamente me render aos pés de lótus de Shila Bhaktivedanta Goswami Maharaj. As I Raghunath Das Goswami was thinking, I will give up my household life and to meet with Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então, aquela urgência no coração de Shila Gurudev se manifestou, assim como no coração de Raghunath Das Goswami, ele sentiu esse desespero de se render e encontrar Sri Chaitanya Mahaprabhu. That time his wife, very young, also two children. Então, ele tinha uma esposa muito nova e duas crianças. So Gurudev thinking, what will do now? Então, Gurudev estava pensando, o que fazer agora? Then he thinking, I have to give up these things. And just one sloka of Srimad Bhagavatam, Labdha Sudurlamidam Bahusambhavanti Manusang Arthana Anitang Apyadhira Turnam Jatana Patedu Numittung Javat Nisasa Visakuru Sarvata Sat. Srimad Bhagavatam gives this statement, the human body is very, very real. Então, ali pensando, Shila Gurudev ele se lembrou de um verso do Srimad Bhagavatam que diz como essa vida humana é extremamente rara. And wealth, money, wife, children, boyfriend, girlfriend, you will get according to your karma. 100% true. But very, very rare to get association of sadhu and with the association of sadhu and Krishna Bhakti. Very, very rare. Então, de acordo com o nosso karma, nós iremos alcançar riqueza, família,
né, esposa, filhos, o que seja, mas é extremamente raro alcançar Sadhu Sangha e se render aos pés de lótus do sadhu. Yeah? So try to understand Gurudev. When you heard this thing, oh, this is my life. I have to give up everything and to take shelter of lotus feet of Ganapati. Então entendam como, quando o Gurudev ouviu aquele Harikatha, ele entendeu, eu tenho que abandonar tudo e me render aos pés de lótus de Shri Gurudev. Gurudev, from that day, my mind was completely absorbed with Krishna. Every day, I did not go to also. For 3 days, I did not go to the office. And day and night, I'm alone in my room. I was chanting holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, depois de se associar com aqueles Vaishnavas, Gurudev ele ficou extremamente absorto. Por 3 dias ele não foi trabalhar, dia e noite ele ficou absorto nos santos nomes. Then again, one person came after 3 days. One person came from his office and told, "Oh, why you not come the office?" Então, depois de 3 dias, uma outra pessoa que trabalhava no escritório dele veio visitá-lo e perguntar por que você não está indo trabalhar. So after 3 days, when he went to visit, then his officer told, "No, you 3 days also presented. Your presentation is there." Então, mas aquela pessoa perguntou, mas magicamente ele não conseguia entender por que aqueles 3 dias ele não tinha ido trabalhar, mas como se diz, a assinatura, o ponto dele estava ali. Gurudev told, "No, I did not come 3 days. But yes, you came." Na verdade, aquele homem, ele disse, você veio os 3 dias trabalhando, você está aqui. Mas Gurudev disse, não, por 3 dias eu não vou. Ele disse, não, por 3 dias eu te vejo lá. This is called Guru's Patimartha Charitra. And its character, that is called supernatural. Então, isso se chama Atimartha Charita, que significa, esse é o caráter supernatural, super excelente de Shri Gurudev. Then he decided, I have to give up my job and to go to Navadvip. Então, Shri Gurudev decidiu, eu devo abandonar o meu trabalho e ir em direção a Shri Navadvip Dham. Then night time, he wrote one letter to his office. I resigned my post and I'm going to Navadvip Dham to Bhajan, sir. Don't disturb me. Então, naquela noite, Srila Gurudev escreveu uma carta de demissão ao seu escritório, falando, não, eu não vou trabalhar mais, eu estou indo para Navadvip Dham, não me perturbe. He took one train and directly arrived in Navadvip Dham. Então, ele pegou um trem, diretamente ele foi até Navadvip Dham. And that time, Param Guru Maharaj, his own servant, that is called Vaman Goswami Maharaj. Então, That means Sajjan Sevak Brahmachari. Então, naquele momento, o servo pessoal de Srila Param Gurudev, Sajjan Sevak Brahmachari Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, ele estava ali. And that time station, that station is very, what is called, ordinary station, countryside station that time. Navadvip was not city, very countryside, not developed. And no electricity, nothing. You have to take one lantern and go there. Então, naquela época, né, Navadvip Dham não era assim desenvolvido, não havia luz, era assim bem extremamente como um lugar assim, rural, né? Então, Srila Maharaj ele veio com você precisava de uma lanterna porque não havia luz. Ele veio com uma lanterna até a estação. So Sajjan Sevak Brahmachari, Vaman Goswami Maharaj took one lantern, you touched it like this, kerosene. He took and he also wait on the station, Navadvip station. Então ele veio ali com o lampião e encontrar Srila Gurudev. When train stop, then many people get coming and going and there. And that when Gurudev arrived, Nand Maharaj arrived, that time Sajjan Sevak Brahmachari Vaman Goswami, "Oh, you are Tiwari? Have you come from Bihar?" Well, how do you know? I did not give any information. How do you know? Yes, Gurudev sent to me to bring to station to temple. Então ali quando o trem parou, muitas pessoas entrando e saindo, toda aquela bagunça. E ali Srila Maharaj mandou Tiwari, e Gurudev ele ouviu, você me conhece? Ele disse, não, sim, meu Gurudev veio aqui, me mandou aqui te encontrar, mas como ele sabe que eu estou chegando aqui?
Then and he came with Sajjan Seva Bhaman Brahmachari, Sajjan Seva Brahmachari, and arrived in Navadip, Devananda Gaudiya. And Gurudev told, when I first met with my Gurudev, before I did not see him, in my heart completely melted, and completely I gave my Sastanga Dandavat Pranam. Então, Srila Gurudev ele diz, ó, acompanhado por Srila Bhaktivedanta Bhaman Goswami Maharaj, ele chegou ali em Shri Devananda Gauriya Math. Quando ele encontrou o seu Gurudev, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, instantaneamente ele diz, meu coração se derreteu completamente e eu ofereci minhas reverências completas a ele. Disciple means is completely surrender to Lord feet of Guru. Então, um discípulo é aquela pessoa que se rende completamente aos pés de Srila Gurudev. Kali Yuga disciple means if Guru little bit chastisement, or this Guru is not bona fide Guru. Whose Guru is not chastisement, his Guru. Nice Guru. He's making this aparat. Making aparat to me. Então, Maharaj está falando. Maharaj está falando que um discípulo verdadeiro é aquele que se rende completamente a Shri Guru, mas o discípulo de Kali Yuga, né, ele é aquele discípulo que se o Guru ele castiga ele um pouquinho, ele vai embora. Last year, one I will chastisement, but this one, oh, you are making aparat my feet. Então Maharaj está falando que no ano passado um devoto Maharaj castigou ele assim um pouquinho, não muito. E o discípulo ele falou para ele, escreveu para ele e disse: "Oh, você está cometendo ofensa aos meus pés." Então isso é upside down. Disciple committed lotus feet of Guru. Now Kali Yuga, Guru committed offense lotus feet of disciple. Então Maharaj está dizendo que na Kali Yuga está tudo de cabeça para baixo, né? Normalmente o discípulo deve se preocupar em fazer algum tipo de ofensa ao Guru, mas em Kali Yuga o Guru tem que se preocupar em não fazer ofensa ao discípulo. Kali Yuga disciple very nice, we do. You are disciple? Então Maharaj está falando, essa é a bela natureza do discípulo de Kali Yuga. Some also disciple, they are boomerang disciple also. Então, alguns discípulos são discípulo boomerang. Better than arrow, Maharaj. One day you come back. Gurudev once joked with me, you know, Brajesh, most of the arrow disciple, taking Diksha there, go and never. Então, Maharaj está dizendo que uma vez Gurudev estava brincando com ele, dizendo: "Oh, no Brasil, todos os discípulos são, a maioria são discípulos flecha, você dá iniciação, eles vão rapidamente, né, assim como uma flecha." Once one disciple, he met with the Guru. Just Gurudev told me, I told you. Então, Gurudev me disse uma vez, eu vou contar para vocês, que uma vez o discípulo encontrou o Guru. That time told Gurudev, do you know me? What is your name? Então o discípulo disse para Gurudev: "Oh Gurudev, você lembra de mim? Você me conhece?" E Gurudev disse: "Oh, qual é o seu nome?" Gurudev, you forget to me. "Oh Gurudev, você esqueceu de mim? You gave me Diksha Harinam." Você me deu Diksha Harinam." Then Gurudev asked, which year? Então Gurudev ele perguntou: "Que ano?" With 1960. Então ele disse em 1960. And now 2010. 50 years. After 50 years, return back. What did you do? Então ele tomou iniciação, ele falou: "Oh Gurudev, 1960 o senhor me deu iniciação." E aquele ano era 2010, então por 50 anos ele nunca tinha ido visitar Shri Gurudev depois de tomar iniciação. Only your disciples these Gurudev. And after 50 years, he returned back and asked Gurudev, "Do you know me?" Então depois de 50 anos, aquele discípulo voltou para Gurudev e perguntou: "Gurudev, você se lembra de mim? Você me conhece?" No. Just I also explained, Gurudev told. When I met with my Gurudev, I completely surrendered. I told Gurudev, all the love and affection, my wife, children, everything, I offer to you lotus feet.
Então, mas nós vemos na vida do nosso Gurudev, quando ele se encontrou com seu Gurudev, o que ele fez? Ele oferece, ali ele, Gurudev, ele disse, ele mesmo disse, que eu ofereci todo o amor pela minha esposa, pelos meus filhos, por tudo que eu tinha, eu ofereci aos pés de lótus do meu Gurudev. So Guru's appearance and disappearance day, we remember Guru's life history. How did they perform bhajan and sadhana? How did they surrender their Guru and Krishna? Então, no dia do desaparecimento ou aparecimento de Shri Gurudev, nós nos lembramos da sua vida, do seu caráter, de como lhe serviram o seu Gurudev, como eles se renderam ao seu Gurudev e praticaram sadhana e bhajan. Gurudev told, from that day, I always associate with Bamana Maharaj. That is called Sajjan Seva Brahmachari. He also engaged me to serve my Gurudev, Bhakti Pragyan Kesha Goswami. Então, Srila Gurudev, ele disse que naquele dia, a partir daquele dia, ele começou a se associar constantemente com Srila Bhaktivedanta Bhava Goswami Maharaj, Sajjan Seva Brahmachari, quem ensinou a ele, quem deu a chance a ele de servir Srila Bhakti Pragyan Kesha Goswami Maharaj. Gurudev told whatever we need, and cloth, other things, and before asking Sajjan Brahmachari, he also gave to me. Então, o Gurudev ele dizia que antes mesmo de eu pedir ou perguntar, Srila Bhava Goswami Maharaj ele me dava roupas, o que eu precisasse, sem eu pedir. And always I associate with Sajjan Sevak Brahmachari and my Gurudev, how to cook, how to do everything. Então, de Sajjan Seva Brahmachari Srila Bhaktivedanta Bhava Goswami Maharaj, eu aprendi como servir meu Gurudev, como cozinhar e fazer diferentes tipos de serviço. He told the Sajjan Sevak Brahmana Maharaj, he did not speak too much. Very rare he spoke. Então, Sajjan Seva Brahmachari Srila Bhava Goswami Maharaj raramente lhe falava. And if you ask anything, then he give answer. Otherwise, he will never speak, never joke, nothing. He is always absorbed with own service, Guru's service. Understand? Always he absorbed to serve his Gurudev, and or if you have no time, if you have in time, then he is reading his books or chanting. But he told, I never saw the Sajjan Sevak Brahmachari Bhavan Goswami Maharaj. He also lap. Never. Então, o Gurudev ele dizia que Shri Sajjan Seva Brahmachari, ele nunca falava nada desnecessariamente. Na verdade, você nunca ouvia ele falar, a menos que você perguntasse algo a ele. Ele constantemente estava absorto em ler os Shastras e ouvir Harikatha, no seu Guru Seva. Então, esse tipo de Vaishnava ele era. So Gurudev told, so for this I got so much impressed with Sajjan Sevak Brahmachari, only I am staying with him. Então, Shri Gurudev ele dizia, por isso, pelo caráter dele, eu estava completamente assim, impressionado pelo caráter dele, eu constantemente estava associado a ele. Then after a few days, some my family, my father and others, they also family members, they came and tried to back to my home, but I told no. This is my life. I have to serve my Guru. Guru is my mother. Guru is my father. And so I completely surrendered, respect my Guru. Então, Shri Gurudev ele disse que em um momento a família dele veio até o templo para levar ele de volta até a casa dele. Mas ele disse não, eu abandonei tudo e agora eu somente quero me entregar ao serviço do meu Gurudev. And then Param Guru Maharaj told, I will give sannyas to you. Então, e Param Guru Maharaj, depois de um tempo, ele decidiu dar sannyasa a ele. So, first he asked to Trivikram Maharaj, you take sannyas? Trivikram Maharaj, no, I will not qualify to take sannyas. Então, primeiramente, para Gurudev, Srila Bhakti Pragyan Kesha Goswami Maharaj, ele perguntou a Srila Trivikram Maharaj, né, para que ele tomasse sannyas. Ele disse, não, eu não tenho qualificação, não posso tomar sannyas. Then Bhavan Goswami Maharaj, Sajjan Seva, I don't know what is sannyas. Então, ele foi e perguntou a Sajjan Seva Brahmachari, Srila Bhaktivedanta Bhava Goswami Maharaj, para que ele tomasse sannyas. Ele disse, eu não sei o que é sannyas. Then last he asked to, what is called? Gaur Narayan Brahmachari Dasari. His name also Gaur Narayan Dasari. Então, ultimamente ele foi para Gurudev e perguntou a Gaur Narayan Das Adhikari, que você tome sannyas. Trivikram Maharaj, his name Radhanath Das Adhikari. Sajjan Seva Brahmachari Radhanath Dasari or Gaur Narayan.
Então o nome deles eram Gurnarayan Dasadikari, Radhanath Das Dasadikari e Sajan Seva Brahmachari. But Gurudev told, very simple, Gurudev, if you make me naked or you put my cloth, whatever you want, I am now your, as like, what is called, pocket. Então, Gurudev ele disse, ó Gurudev, se você quiser me deixar assim, completamente nu, ou se você quiser que eu me vista do que for, eu faço o que o senhor quiser, porque eu sou uma marionete nas suas mãos. That means you give me sannyas or you give me brahmachari, grasta, jo, whatever you want. I follow your instruction. Então, se o senhor quiser me dar sannyas, se o senhor quiser que eu seja brahmachari, grihasta, o que for, eu irei fazer. And that time, okay, I will take sannyas. That time, there three also, there two also. Okay, Narayana is taking it. Go Narayana is taking sannyas. We have to do. Then also at a time, Bhakti Pragan Keshav Goswami Maharaj gave sannyas. Então, mas quando Radhanath Das Adhikari e Sajan Seva Brahmachari ouviram isso, né, que Srila Gurudev ia tomar sannyas, então eles pensaram, nós também devemos tomar sannyas, e ele, Gonaraya está fazendo, nós devemos fazer. Então, Srila Param Gurudev deu sannyas para eles três juntos. Indian sannyas means you will not change. Então, sannyas é isso, você nunca irá mudar. Western sannyas sometimes also changing. Sannyas, às vezes o sannyas do ocidente, às vezes eles estão mudando, mas não, sannyas ele nunca vai Sannyas mudar cloth a sua never roupa, change. nada. Understand? Ele nunca irá mudar a sua posição, a sua roupa, o serviço, nada. Never cloth will change. No change. Sometimes they are putting the what is called jeans, or sometimes putting the sannyas cloth. This is not. Então, às vezes, talvez alguns sannyas ocidentais vestindo roupas ocidentais, né, como jeans, o que seja, às vezes sannyasi, mas isso não é apropriado. Because they don't know meaning of the sannyas. Sannyas cloth means is what? Deep attachment to Srimati Radhika. That is called saffron cloth, means a deep attachment with Srimati Radhika. Porque essa roupa safrão, ela significa um apego profundo pelos pés de lótus de Srimati The Radhika. deep significance of the cloth, door coping, everything, deep significant. And I cannot speak in front of everybody, but definitely. Whereas with the people, they don't know, so sometimes they are putting the, what is called, jeans, and sometimes putting the sannyas cloth. That is what is what. Should be nonsense. Should not do this. Então, Maharaj está dizendo que às vezes, né, certos sannyasis talvez vão tirar aquela roupa, ou usar roupas ocidentais, às vezes roupa de sannyasi, mas isso não é apropriado de nenhuma forma, porque essa roupa de sannyasi, essa roupa safrão, Maharaj disse, ele não pode falar isso agora na frente de muita coisa na frente de todos, mas é uma roupa que significa, em geral, o apego profundo aos pés de lótus de Srimati Radhika. Some sannyasi I saw it somewhere, I do not take it. Putting that just short pant and playing football or what are you doing? What are you doing? This is sannyasi. It should be nonsense. That Então, means you don't know the meaning of the cloth of the sannyasi. You know meaning of the cloth in door coping. You are thinking this is an ordinary cloth, just you also are. How are you saying? People are saying here, Krishna in now west. This fellow is coming from where? I don't know. No need put tilak mala, no need kanti mala, no sannyas cloth, no need but Krishna in west. então, Dhoti Punjabi. This is only Indian culture, Hindu culture. Why take the sannyas cloth? I don't understand. Então Maharaj está dizendo que ele não quer citar nomes, mas ele viu certos sannyasis usando roupas ocidentais, jogando futebol e eles não, o que eles sabem do significado dessa roupa, de door coping, cada peça dessa roupa, o significado profundo que elas têm. Né? Hoje em dia, certas filosofias como Krishna do Ocidente estão surgindo, onde se prega que não existe necessidade nenhuma de usar kantimala ou nenhuma roupa Vaishnava ou acessório Vaishnava, né? Que simplesmente nós estamos no Ocidente, não há necessidade nenhuma disso. Então isso é uma coisa completamente sem noção, sem nenhum, é para estúpidos, na verdade. So that time, Gurudev told, Gurudev, you give me anything, I will accept. Then both also, three also took at a time, sannyas. Then Sajan Seva Brahmachari's name,
Om Vishnu Padasya Bhakti Vedanta, Vaman Goswami Maharaj, Radhanath Dasadikri his name, Nitya Om Vishnu Padasya Bhakti Vedanta, Trivikram Goswami Maharaj, our Gurudev, he is also Sanatana, Om Vishnu Padasya Bhakti Vedanta, Narayan Goswami, Narayan. Então, como Maharaj disse, cada deles recebeu o seu nome transcendental de sannyas. Right? And he was always speaking Harikatha. Sannyas means what? You have to speak Harikatha properly. Então, o que eles faziam constantemente, eles estavam ocupados em falar Harikatha, porque esse é o dever e função de um sannyasi. One sannyasi told, I can preach at the new people. Why? Because new people, they don't know any Tattva Siddhanta, I can speak anyhow. Because this is your cheating propensity. Então, um sannyasi disse que eu posso pregar no lugar onde somente estão pessoas novas que não sabem, pessoas novas, porque ali ninguém sabe de nada, então o que eu falar, elas vão aceitá-las, ninguém vai desafiar aquilo, então naquele tipo de grupo eu irei falar. How long you cheat the new people? One day they will be learn Shastra, they will be, oh, he is big cheater. Mas So you cannot say this way. I can preach the new people and I can speak. And if I speak the old people, those who are some Tattva Siddhanta, they will be look my faults. So I could not preach. I preach it where on the new people. Então, That means is what then I told this is cheating propensity. então Maharaj You have to learn Shastra. You don't know the Shastra, just speaking after the blah blah blah. Então, Maharaj está dizendo que essa é uma tendência de querer enganar os outros, porque quando aquelas pessoas aprenderem um pouquinho de Tattva Siddhanta, elas poderão entender que aqueles sannyas não sabem nada, não sabem nenhum Tattva Siddhanta. Então, nós devemos aprender Tattva Siddhanta e não ter essa tendência de enganar e querer mostrar o que sabemos para aqueles que não sabem nada. This is the so Gurudev told. I learned everything from my Gurudev, and also associated with Bangla Maharaj, Trivikram Goswami Maharaj. And so he always gave respect to them. Então, Srila Gurudev ele disse, então por isso eu sempre constantemente permaneci absorto, me associando no serviço de meu Gurudev, me associando com Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj, Srila Trivikram Maharaj. Gurudev always told, I give respect. Bangla Maharaj, Trivikram Maharaj, they are also my Shiksha. Então, Srila Gurudev ele sempre dizia, eu ofereço os meus respeitos a Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj e a Trivikram Maharaj, porque eles são meus Siksha Gurus. And Srila Gurudev, Bangla Goswami Maharaj, Trivikram Maharaj, always they also give respect to Srila Narayan Goswami. E Srila Goswami Maharaj e Srila Trivikram Goswami Maharaj também, eles davam respeito total a Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Once Trivikram Goswami Maharaj told to Gurudev Narayan Maharaj, how you are preaching all over the world, why everybody attacks your Harikatha, why? Então, uma vez, Srila Trivikram Maharaj disse ao nosso Gurudev, como você está pegando por todo mundo, e as pessoas estão seguindo tudo, te seguindo por todo mundo, por que isso? That time Srila Gurudev told, this is the mercy of my Guru. Então, Srila Gurudev ele disse naquele momento, ele disse, isso é a misericórdia do meu Guru. That time Trivikram Maharaj told, this is true. You serve Gurudev. Not only Guru Sevak you serve. For this regard you receive the mercy. Então, Srila Trivikram Maharaj disse, sim, você serviu a Srila Gurudev. O que dizer de Srila Gurudev? Você serviu o Sevaka, o servo de Srila Gurudev. That time Param Guru Maharaj one Sevak, what is his name? Anangamohan Brahmachari. Então, naquela época havia um discípulo de Param Gurudev chamado Ananga Mohan Brahmachari. Param Guru Maharaj also very love and affection with him. Então, Param Guru Maharaj ele tinha muita afeição com aquele discípulo. But he is also what is called TB. So he also admitted in one hospital in Madras. Então, mas aquele devoto Ananga Mohan Brahmachari, ele pegou tuberculose e teve que ficar internado em um hospital em Madras, no sul da Índia. And that time Srila Param Guru Maharaj told, you should go and take care of him. Então, Srila Param Guru Maharaj ele disse a Gurudev que fosse cuidar-se dele. So Gurudev he went and take care to him, but after a few days, he became very sick. Then he was about to
leave his body and he remembering, Pitaji, 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 and please, and give shelter to the sick. I am going to Vrindavan. Then Srila Gurudev told, Hey Prabhu, you also give mercy to me. And that means, not original, Anangamanu Brahmachari. How he was absorbed with his Guru. Então, Gurudev told. Then when Ananga Brahmachari left body, that time Gurudev wrote one letter. Nana Goswami wrote one letter to Dr. Gankeswar Goswami Maharaj. Hey Gurudev, you gave me to protect one very valuable jewels, but I cannot protect. Então, Srila Gurudev ele foi até Madras e serviu e cuidou de Ananga Mohan Brahmachari. Mas depois de pouco tempo, Ananga Mohan Brahmachari abandonou seu corpo. Mas não de uma maneira ordinária, mas ele abandonou seu corpo chamando, Pitaji, Pitaji, dizendo, meu pai, meu Gurudev, Gurudev. Né? E, eu estou indo para Vrindavan. Então, nosso Gurudev, ele viu aquilo, ele ficou impressionado de como ele abandonou seu corpo completamente absorto em seu Gurudev. Então, ele, assim, com o coração muito pesado, ele escreveu uma carta para Shri Param Gurudev, falando, Gurudev, o senhor me deu uma joia muito preciosa, mas eu perdi aquela joia. Gurudev told, first you feel separation from Guru and your nishtha with Guru. Then you will understand about Radha Krishna Tattva other things. Então, Srila Gurudev ele diz, primeiro desenvolva nishta, uma fé firme por Guru e sinta a separação dele. E aí você irá desenvolver os mesmos sentimentos por Shri Radha Krishna. With mamata with Gurudev. Mamata and the possessiveness with Guru Father. Então, desenvolva este mamata, que é esse sentido de posse por Gurudev. So Nana Maharaj told, when I returned back from Madras, when I met with my Gurudev, then Gurudev also embraced me and crying and crying. Então, Gurudev ele disse, quando ele voltou de Madras, do hospital até Srila Param Gurudev o abraçou e ele chorava continuamente, ele chorava. So Trivikram Maharaj told, how do you serve Guru and Vaishnava? For this regard, now we are preaching all over the world. Então, Srila Trivikram Maharaj ele dizia, como você serviu a Guru e Vaishnava, e por isso você está pregando por todo mundo. Without service Guru and Vaishnava, we cannot preach all. Guru's mercy, Vaishnava mercy. Então, sem a misericórdia de Guru e Vaishnava, nenhuma pessoa também pode pregar. Então, é pela misericórdia dele que qualquer pessoa pode fazer qualquer tipo de pregação. So in this, always remember about Guru Father. Jassa deve parabhakti jatha deve tatha Guru. Tasyaite kodita jata prakasante mahatma. Your bhakti, seva bhakti will be simultaneously with Guru and Krishna. Then everything is automatically manifest. Então, sempre se lembrem que por servir Shri Guru e Shri Krishna e ter fé neles, da mesma forma, todo o significado de qualquer tipo de shastra irá se revelar dentro do seu coração e você irá realizar aquilo. Srila Gurudev Narayan Goswami Maharaj, actually, he was as like Jiva Goswami Maharaj. His Tattva Siddhanta is very powerful and Ras Madhurya, everything. Então, o Tattva Siddhanta do nosso Srila Gurudev era tão poderoso quanto o Tattva Siddhanta e Rasa Siddhanta de Srila Jiva Goswami Maharaj. In the same way, Gurudev, when he gave Hari Katha, and they were also Trivikram Goswami Maharaj, Banu Goswami, they also listening. Surprised. How he is a big Katha. Even big, what is called? Pandit, Mathura, Vrindavan, Navadvip, they become very surprised to listen his. Então, até mesmo Srila Trivikram Goswami Maharaj, Srila Bhaman Goswami Maharaj, eles ouviam impressionados, eles ouviam o Harikatha do nosso Gurudev. Muitos eruditos de Vrindavan, Mathura, eles também ouviam o Harikatha do nosso Gurudev com muita atenção e impressionados pelo nível do Katha dele. Even many Prabhupads, Bhaktivedanta Prabhupads, his disciple, Elder Janardhan Goswami Maharaj, always he was associated with Narayan Goswami, and he told Narayan Maharaj, you are Rasik Vaishnava, Braja Rasik Vaishnava. He also used this word. Many tape, even, he also used this word. Então, até mesmo discípulos de Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada, eles também vinham e ouviam o Harikatha do nosso Gurudeva, assim como Srila Bhaktijivan Janardhan Goswami Maharaj, que ele ouvia, vinha e se associava com Srila Gurudeva e dizia a ele que você é um Braja Rasik Vaishnava. And especially the contribution of ISKCON, that is called Gurupada, Gurudev Narayan Goswami Maharaj.
Então, especialmente, uma pessoa que contribuiu imensamente a isso foi o nosso Gurudev Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Because Bhaktivedanta Sai Maharaj, and he don't want to stay in the temple. But Gurudev, he told, you have to stay in your Keshavji Gaudiya Math. No need any work, nothing. Because that time he was very old. Well, no, just you edit our Hindi Patrika, magazine, and stay. And then he was staying. Then after a few months, Bhakti-Pragan Keshav Goswami Maharaj came from Navadvip. Then Gurudev told, you have to take sannyas. Então, bem assim, no começo, quando Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, ele abandonou a sua vida familiar, ele veio a ter Mathura, ele não queria permanecer no templo, mas o nosso Gurudev carinhosamente forçou para que ele ficasse ali no templo e ele pediu para ele que ele fizesse o serviço de editar o Patrika, o Bhagavad Patrika do templo, a revista semanal do templo. I remember. Quando o Param Gurudev ele veio a ter Mathura, o Gurudev disse a Srila Swami Maharaj, o senhor tem que tomar sannyas. 2010, Gurudev came in Brazil. That time also, they did very nice, beautiful that drama. How Bhaktivedanta Sai Maharaj took sannyas from Bhakti-Pragan Keshav Goswami Maharaj, and how Narayana Goswami Maharaj also arranged his sannyas fire sacrifice ceremony. He was Então, very pleased Maharaj, because Brazil is very far from India and different language. Many people misguide the people. They are thinking, many people they are asking, who is the sannyas guru of Prabhupada, Sai Maharaj? They think, oh, maybe Mathura one Brahmana. They are not saying they Bhaktivedanta Narayana Maharaj. Many also ask me, why are they saying this? Are they misguide to you? And even there are many books, they also delete these things. He took sannyas from Bhakti-Pragan Keshav Goswami Maharaj, Narayana Maharaj, performed his sannyas ceremony. Before they also, now they also changing. And someday, oh, maybe he took sannyas from one Mathuran Brahman, they think. No. If you go Keshavji Gaudiya Math, in our this Param Guru Maharaj, original Bhaktivedanta Sai Maharaj, son, here it is called. And Muni Maharaj, how they at a time they took sannyas. Então, Shri Maharaj está dizendo que quando o Gurudev veio ao Brasil em 2010, né, o teatro foi realizado sobre como o Srila Swami Maharaj ele veio até Mathura e todo esse passatempo de como ele foi carinhosamente forçado a tomar sannyas por nosso Gurudev, para um Gurudev deu sannyas a ele, como eles se associaram em tudo isso. Então o Gurudev ele ficou muito feliz porque o Brasil é tão longe, né, da Índia, assim, às vezes uma língua diferente, tudo isso. Então, às vezes as pessoas não sabem quem deu sannyasa a Srila Swami Maharaj, que não é uma coisa qualquer, uma coisa ordinária. Às vezes as pessoas pensam, como qualquer um sacerdote de Mathura Vrindavan deu sannyasa para ele. E até mesmo nos livros que contam sobre a história de Srila Swami Maharaj, aquele passatempo está de uma forma, às vezes omitido, né, ou simplesmente escrito assim, né, de uma maneira bem assim, qualquer. Então, mas não, o Gurudev é necessário esclarecer como, porque não é uma coisa ordinária qualquer que ele tomou sannyasa, nosso Param Gurudev, e o nosso próprio Gurudev, ele realizou a cerimônia dele, ensinou ele como vestir a roupa de sannyasa e tudo isso. So you have to read Gurudev one small book, My Priya Bandhu and Siksha. Então, vocês devem ler... Vocês devem ler um livro que se chama Meu Siksha Guru e Priya Bandhu. And at a time, Bhaktivedanta Sai Maharaj, he is also my Siksha Guru, also he is my very near and dearest friend also. Então, nesse livro, nosso Gurudev, ele explica como o Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, ele é o querido Siksha Guru, o Siksha Guru dele e também o seu Priya Bandhu, seu querido amigo. Gurudev told, when Sai Maharaj came in Western country, I sent Mridanga, Kartal, also Mathura, sweet peda, many things. And he has so much love and affection. And he also always communicated with me. He wrote many letters. That letters also are, and also published, one book also. Então, a Srila Gurudev, ele dizia, né, como a relação dele com o Srila Swami Maharaj era tão próxima, como ele escreveu tantas
tantas cartas a ele, mais pra ele falar. Ele mandou cartas, bridangas, até um doce e pera de matura ele mandava, então a relação deles era tão próxima. So I have to read this. Then you can understand what kinds of relationship with Gurudev, Sri Narayan Goswami Maharaj and Bhaktivedanta Swami Maharaj. Então é necessário ler esses livros. Então essas cartas, poucas delas foram publicadas em um livro chamado Cartas da América. E ali é necessário ler esses livros para saber que tipo de relacionamento eles tinham um com o outro. Até assim. Gurudev told, I am the first disciple of Bhaktivedanta Swami Maharaj. He also told me, you give me what is called Samadhi. Então Gurudev ele dizia, eu sou o primeiro discípulo de Sri Swami Maharaj. Por isso ele me disse que eu colocasse ele em Samadhi. And also hold to last time. He also hold my hand. He told, you have give some instruction of my disciples. Então, segurando as minhas mãos, nos seus últimos dias, ele me disse, você deve instruir os meus discípulos. Gurudev told. Gurudev ele disse isso. Ele nos contou. Because Indian culture, Western culture are different. They don't know. So you have to give some instruction how they develop their sadhana bhajan spiritual. Então, porque a cultura indiana é diferente da cultura ocidental. Então, é necessário. Por isso, Sri Swami Maharaj ele pediu para Gurudev para que ele instruísse os seus discípulos, porque a instrução em como praticar a vida espiritual é extremamente necessária. So you can see that the video cassette, video as well. And at the time of Bhaktivedanta Swami Maharaj, he also he spoke many of the conversation, and also he gave samadhi. Então vocês podem ver até um vídeo de como também vocês podem ver Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj instruindo nosso Gurudev, como nosso Gurudev deu samadhi a ele. So this is important. And today is very super excellent 10:30. So super excellent auspicious day. You have to glorify Guru's katha. And how Gurudev is merciful. How he prays. Então hoje é um dia tão essencial, excepcional. Então nós devemos entender e glorificar Guru, entender a natureza do seu serviço, tudo e glorificar Guru hoje. So maybe we will speak tomorrow also. 7 days we will glorify our Gurudev Harikatha. Então Nós podemos também continuar amanhã. Nós continuamos por 7 dias para sempre glorificando o caráter do nosso Gurudev. Yes, you Tomorrow you going, Maharaj. Tomorrow you going. And where will go, there will speak Harikatha. Again coming back to your house, you will speak Harikatha. Então o Maharaj está falando, onde ele vai, a Sunana está dizendo, mas o senhor vai amanhã. Não, mas onde eu vou, eu falo Harikatha, mas eu volto na sua casa, eu vou falar também. Sometimes I will sing this. Jodi Gauranga noita, tobe ki hoita, ke mone dhoritam de. Jodi Narayana noita, tobe ki hoita, ke mone dhoritam de. Are gao puna puna Narayaner guna sarala hoiya mono. I am singing this. Again and again glorifies the life history of Narayan Goswami Maharaj. Again and again, every day you read, you listen. Srila Gurudev, Jivan Katha life history. You really to develop your bhajan and sadhana. Every day you read, every day you listen. His life history. How did he bhajan and sadhana? Então o Maharaj está dizendo, Gau Puna Puna Nayaner Guna Sarala Huyaman. Então que todos os dias nós devemos ler, glorificar, ouvir sobre as glórias e natureza do sadhana e bhajan de nosso Gurudev. Gaur Premanande. Jai Guru.